E se você tivesse que escolher entre obedecer a uma ordem imposta por um rei poderoso, ou proteger a vida do seu próprio filho, e se cada batida do coração carregasse não apenas amor, mas também medo, medo de ser descoberta, medo de perder, medo de não conseguir fazer nada, essa não é apenas uma pergunta distante. Essa foi a realidade vivida por uma mulher, cuja coragem silenciosa mudaria a história de uma nação inteira. O nome dela era Joquebede. Naquele tempo, o povo hebreu vivia no Egito. O que começou como abrigo em tempos de fome havia se transformado em opressão. Com o passar dos anos, os hebreus cresceram em número, prosperaram, se multiplicaram. E isso começou a incomodar o novo faraó. Ele não via aquele povo como uma bênção, mas como uma ameaça. E quando o medo toma o lugar da razão, decisões cruéis passam a parecer justificáveis. O faraó então decidiu agir. Primeiro, impôs trabalhos forçados, tentando enfraquecer o povo. Mas quanto mais oprimidos eram, mais cresciam. Foi então que surgiu um decreto ainda mais severo. Uma ordem que atravessaria lares, silenciaria sonhos e marcaria profundamente a história daquele povo. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser eliminado. Imagine o peso dessa ordem. Imagine o silêncio nas casas. Imagine mães grávidas tentando esconder a própria alegria, transformando expectativa em angústia. A chegada de um filho, que deveria ser motivo de celebração, tornava-se um risco, um perigo, uma ameaça. É nesse cenário que encontramos Joquebede, uma mulher comum, sem posição de destaque, sem poder político, sem voz diante de um império. Mas havia algo dentro dela que nenhum decreto poderia controlar: a fé. E era exatamente essa fé que seria colocada à prova. Quando Joquebede descobre que está grávida, a alegria não vem sozinha. Ela vem acompanhada de um peso invisível. Cada dia de gestação carrega uma pergunta que não pode ser ignorada. O que acontecerá quando esse bebê nascer? Não havia respostas claras. Não havia caminhos seguros. Apenas incerteza. Os meses passam e o momento finalmente chega. O bebê nasce e naquele instante tudo muda. O medo ainda está ali, mas agora ele tem um rosto, tem um som, tem vida. O texto bíblico nos mostra que Joquebede viu que aquele menino era especial. Mas mais do que isso, ela viu algo que muitos deixariam passar. Ela enxergou o propósito. E é aqui que a história começa a tomar uma direção diferente. Porque diante de uma ordem de morte, Joquebede decide escolher a vida. Não porque era fácil, não porque era seguro, mas porque, em algum lugar dentro dela, a fé falou mais alto que o medo. Ela decide esconder o bebê. Uma decisão simples na aparência, mas extremamente arriscada na prática. Cada choro precisava ser controlado. Cada movimento precisava ser calculado. Cada visita inesperada poderia significar o fim. Ainda assim, ela escolhe tentar. E talvez, nesse ponto, você consiga se enxergar nessa história. Quantas vezes a vida nos coloca diante de situações onde não existem respostas fáceis? Quantas vezes precisamos tomar decisões sem garantia alguma de que tudo vai dar certo? Joquebede estava exatamente nesse lugar, mas a história dela não é apenas sobre medo, é sobre coragem. Não é apenas sobre risco, é sobre fé em ação. E essa combinação é capaz de mudar destinos. Se essa história já começou a tocar o seu coração, aproveite este momento para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas. Assim, mais histórias como essa podem alcançar ainda mais vidas. Também quero compartilhar uma novidade. Agora, o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé, e enquanto você faz isso, continue comigo.
Porque o que Joquebede ainda vai enfrentar está longe de ser simples. Joquebede sabia que sua decisão não seria fácil. Esconder um bebê em um tempo como aquele não era apenas um ato de amor, era um desafio constante contra o medo. Cada som precisava ser abafado, cada movimento precisava ser calculado, cada instante exigia atenção. O silêncio dentro daquela casa não era paz, era estratégia, era sobrevivência. Os dias começaram a passar lentamente, mas carregados de tensão. Durante o dia, qualquer barulho podia levantar suspeitas. À noite, o cansaço disputava espaço com a vigilância. Joquebede não podia simplesmente descansar. O perigo não dormia. E mesmo assim, ela permanecia firme. Havia algo diferente naquela mulher. Ela não estava apenas tentando ganhar tempo. Ela estava lutando por um propósito, mesmo sem saber exatamente qual seria o futuro daquele menino. Seu coração de mãe a impulsionava, mas era a sua fé que a sustentava. O bebê crescia, e com o crescimento vinham novos desafios. O choro já não era tão fácil de controlar. A movimentação se tornava mais evidente. O risco aumentava a cada dia. Joquebede sabia que o tempo estava se esgotando. Não seria possível esconder aquela criança por muito mais tempo. E é nesse ponto que a história se aprofunda ainda mais, porque até aqui ela estava reagindo à situação. Mas agora ela precisaria tomar uma decisão, não mais baseada apenas no instinto de proteção, mas em algo muito maior: confiança. Quantas vezes nos encontramos nesse mesmo lugar, quando tudo o que podíamos fazer já foi feito e ainda assim a solução não apareceu, quando percebemos que não temos mais controle sobre a situação, quando entendemos que continuar segurando pode não ser o caminho. Joquebede chegou exatamente nesse momento. Ela poderia se desesperar, poderia ceder ao medo, poderia simplesmente aceitar o inevitável. Mas não foi isso que ela fez. Em vez disso, ela escolheu agir mais uma vez, não com base no desespero, mas com base na fé. Essa decisão não veio de um lugar superficial. Ela nasceu de um relacionamento com Deus, de uma confiança construída mesmo em meio à dor. Joquebede não tinha todas as respostas, mas tinha certeza de que Deus estava vendo. E essa certeza mudou tudo. Porque fé não é a ausência de medo. Fé é decidir seguir, mesmo quando o medo está presente. Fé é agir, mesmo quando o cenário não favorece. Fé é continuar, mesmo quando não há garantias. Joquebede começa então a se preparar para algo que humanamente não fazia sentido, mas espiritualmente carregava um significado profundo. Ela entende que precisará ir além do que já fez, precisará dar um passo que exige mais do que coragem, exige entrega. E talvez esse seja um dos momentos mais difíceis na vida de qualquer pessoa, quando percebemos que não podemos mais proteger, controlar ou resolver. Quando entendemos que chegou a hora de confiar de verdade. O coração de Joquebede estava dividido. De um lado, o amor que queria segurar. Do outro, a fé que a chamava para confiar. E entre esses dois sentimentos, ela precisaria escolher. Mas essa escolha não seria o fim da sua história. Pelo contrário, seria o início de algo muito maior. E é exatamente isso que vamos ver a seguir. O momento havia chegado. Não havia mais como adiar, não havia mais como esconder, não havia mais como ganhar tempo. Joquebede compreendeu que precisava dar um passo que exigia mais do que coragem. Exigia confiança absoluta. Não uma confiança baseada no que ela via, mas no que ela cria. Com mãos firmes, mas com o coração profundamente tocado, ela começa a preparar aquilo que seria o instrumento da sua entrega. Um cesto. Simples à primeira vista, mas carregado de significado. Cada detalhe importava. Cada escolha refletia o cuidado de uma mãe que, mesmo em meio à dor, fazia tudo com excelência. Ela pega o junco, molda, ajusta, reforça.
Depois, cobre com betume e piche, garantindo que a água não entraria. Não era apenas um cesto, era um refúgio, era proteção, era, dentro das suas possibilidades, o melhor que ela podia oferecer. Esse detalhe nos ensina algo poderoso. Confiar em Deus não significa fazer de qualquer jeito. Joquebede fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela preparou, planejou, cuidou, mas chegou um ponto em que ela sabia. Precisava soltar, e talvez essa seja uma das maiores dificuldades da vida. Não é apenas lutar, não é apenas tentar, é saber quando chegou a hora de entregar. Com o cesto pronto, vem o momento mais difícil. Colocar o próprio filho dentro dele não era apenas um gesto físico, era uma decisão espiritual. Era dizer com atitudes aquilo que palavras não conseguiriam expressar. Deus, agora está nas tuas mãos. O rio estava ali, silencioso, imprevisível, carregando correntes que ela não podia controlar. Aos olhos humanos, aquilo parecia um risco, mas aos olhos da fé, era um caminho. Joquebede, então, leva o cesto até as margens do Nilo. Cada passo era pesado. Cada segundo parecia mais longo. O coração apertado, a mente cheia de pensamentos. Mas ainda assim, ela continua. E então, ela coloca o cesto entre os juncos. Esse momento não foi marcado por palavras, mas por sentimentos profundos. Amor, dor, esperança, confiança, tudo ao mesmo tempo. Não era abandono, era entrega. Miriam, a irmã do menino, permanece à distância, observando, atenta, sem interferir, mas sem deixar de acompanhar. Esse detalhe mostra que, mesmo na entrega, Deus continua cuidando dos detalhes que muitas vezes não percebemos. E aqui algo importante acontece. O texto não mostra um milagre imediato. Não há uma intervenção visível naquele instante, apenas silêncio. E esse silêncio pode ser desconfortável, porque muitas vezes esperamos respostas rápidas, esperamos sinais claros, esperamos que tudo se resolva imediatamente. Mas nem sempre é assim. Às vezes Deus trabalha no invisível. Às vezes o milagre já começou. Mesmo que ainda não possamos ver, Joquebede fez a sua parte, e agora precisava confiar. Quantas vezes nos encontramos nessa mesma situação? Quando fazemos tudo o que está ao nosso alcance, mas ainda assim precisamos lidar com o desconhecido. Quando soltamos algo precioso, acreditando que Deus cuidará melhor do que nós. Esse é o tipo de fé que transforma histórias. Porque fé não é segurar com força. Fé, muitas vezes, é soltar com confiança. E enquanto o cesto segue seu caminho, levado pelas águas que Joquebede não podia controlar, algo já estava sendo preparado. Mesmo que ela ainda não soubesse, o impossível já estava em movimento. E é exatamente isso que começará a se revelar a partir de agora. Enquanto o cesto seguia entre os juncos, algo completamente fora do controle de Joquebede começava a se alinhar de maneira precisa. O rio, que parecia incerto, não era apenas um caminho qualquer. Ele estava levando aquele pequeno bebê exatamente para onde precisava chegar. E o mais impressionante é que naquele momento tudo parecia comum aos olhos de quem observava de fora. Nenhum sinal extraordinário, nenhum anúncio visível. Apenas acontecimentos simples, guiados por uma mão invisível. Naquele mesmo dia, a filha do faraó desce até o rio para se banhar. Um momento rotineiro, aparentemente sem importância. Mas é exatamente aí que a história começa a mudar. Entre os juncos, algo chama sua atenção. Um objeto diferente, fora do lugar. Um cesto. Ela ordena que o tragam até ela. Ao abrir o cesto, ela se depara com um bebê, pequeno, vulnerável, exposto. E então, ele chora. Um som simples, mas poderoso. Não era apenas um choro, era um apelo à compaixão. Era o som que quebraria barreiras e atravessaria decisões políticas. Naquele instante, algo muda dentro dela.
a filha do faraó, reconhece que aquele era um menino hebreu. Ela sabia do decreto, sabia das ordens, sabia do risco. Ainda assim, ao olhar para aquela criança, sua decisão não é guiada pela lei, mas pelo coração. Esse é um dos pontos mais marcantes dessa história. Porque Deus não precisa apenas de circunstâncias favoráveis. Ele pode usar até mesmo aqueles que não fazem parte da promessa para cumprir os seus planos. E enquanto tudo isso acontece, Miriam continua observando, atenta, sensível ao momento. Ela percebe a oportunidade e se aproxima com sabedoria. Não de forma impulsiva, não de forma invasiva, mas no tempo certo. Ela pergunta se a princesa gostaria que uma mulher hebreia cuidasse do bebê. A resposta é positiva. E aqui acontece algo que só pode ser descrito como um milagre cuidadosamente construído. Miriam corre e chama Joquebede. A mesma mulher que pouco tempo antes havia colocado o filho no rio, agora é chamada para cuidar dele novamente, mas dessa vez em segurança. Dessa vez sob proteção, dessa vez com provisão. A filha do faraó entrega o bebê a Joquebede e ainda diz que ela seria recompensada por cuidar da criança. Perceba a profundidade disso. Aquilo que começou como um risco agora se transforma em provisão. Aquilo que parecia perda agora se transforma em cuidado. Aquilo que exigiu entrega agora revela a resposta. Joquebede não apenas recebe seu filho de volta, ela recebe a oportunidade de criá-lo com propósito. Esse momento carrega uma mensagem poderosa. Quando confiamos de verdade, Deus não apenas cuida, Ele surpreende. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Momentos em que tudo parecia perdido, mas de alguma forma, as coisas começaram a se alinhar. Portas se abriram. Caminhos surgiram, soluções inesperadas apareceram. Esse é o agir de Deus. Nem sempre no tempo que esperamos, nem sempre da forma que imaginamos, mas sempre com precisão. O cesto não se perdeu. O rio não foi um erro. O silêncio não foi ausência. Tudo fazia parte de algo maior. E agora, com o bebê novamente em seus braços, Joquebede começa a viver uma nova fase. Uma fase onde o tempo será precioso e cada momento terá significado. Porque aquilo que ela fará a partir daqui terá impacto muito além do que ela pode imaginar. Joquebede agora segurava seu filho novamente nos braços, mas dessa vez com uma consciência ainda mais profunda. O que antes era apenas proteção, agora se tornava missão. Ela sabia que aquele tempo seria limitado. Sabia que em algum momento precisaria entregá-lo ao palácio. E exatamente por isso, cada instante passou a ter um valor ainda maior. Não era apenas sobre cuidar, era sobre formar. Dentro daquele lar simples, longe dos olhares do palácio, Joquebede começou a plantar algo que ninguém poderia ver, mas que no futuro se tornaria essencial. Ela não tinha controle sobre o ambiente em que Moisés viveria depois. Não podia decidir sobre sua educação formal, nem sobre as influências que ele receberia no Egito. Mas havia algo que ela podia fazer. E ela fez. Ela ensinou quem ele era. Em meio a um contexto onde sua identidade poderia ser facilmente confundida, Joquebede revelou ao filho suas origens. Falou sobre seu povo, sobre sua história, sobre o Deus que não havia esquecido Israel. Cada palavra, cada gesto, cada ensinamento era uma semente sendo plantada em um coração que ainda estava em formação. E isso nos revela um princípio poderoso. Antes de ocupar grandes posições, é preciso ter raízes profundas. Joquebede não sabia como nem quando, mas ela entendia que aquele menino tinha um propósito. E por isso, ela não desperdiçou o tempo que tinha. Ela investiu no invisível, naquilo que não aparece imediatamente, mas que sustenta decisões futuras. Quantas vezes subestimamos esse tipo de influência? Quantas vezes achamos que só o que é visível importa?
Mas a verdade é que os maiores impactos da vida são construídos em momentos simples, em conversas discretas, em atitudes constantes. O tempo passou. E o momento que Joquebede sabia que chegaria, chegou. Moisés precisava ser levado ao palácio. Esse não era apenas um deslocamento físico, era uma transição de mundos, de um lar simples para a estrutura de um império. De uma vida escondida para um ambiente cheio de poder, cultura e influência. E mais uma vez, Joquebede precisaria fazer algo extremamente difícil: soltar. Mas agora era diferente. Antes, ela entregou sem saber o que aconteceria. Agora, ela entrega sabendo que fez tudo o que podia, sabendo que deixou marcas, sabendo que plantou valores. O coração ainda doía. A saudade já começava a surgir, mas havia também uma paz silenciosa, a paz de quem cumpriu sua parte. E talvez esse seja um dos maiores atos de amor que alguém pode demonstrar: preparar alguém para um propósito, mesmo que isso signifique abrir mão da sua presença constante. Moisés cresce no palácio, aprende a cultura egípcia, recebe educação, vive cercado de privilégios, mas algo dentro dele permanece diferente. Algo que não veio do palácio, algo que foi plantado muito antes. As sementes de Joquebede estavam lá, e no tempo certo elas começariam a dar fruto, porque aquilo que é plantado com propósito dificilmente se perde. Joquebede talvez não pudesse acompanhar cada passo do filho, talvez não estivesse presente em todos os momentos importantes da sua vida, mas sua influência continuaria viva, guiando decisões, moldando pensamentos, sustentando escolhas. E isso nos leva a uma verdade profunda. O impacto de uma vida não é medido apenas pela presença, mas pela marca que deixa. Joquebede cumpriu seu papel, mas a história ainda não terminou, porque aquilo que começou com um ato de fé ainda revelaria consequências que atravessariam gerações. A história de Joquebede não termina no momento em que Moisés entra no palácio. Na verdade, é a partir daí que o verdadeiro alcance das suas decisões começa a se revelar. Porque existem histórias que não são marcadas apenas pelo que se vê, mas principalmente pelo que permanece. Anos se passam. Moisés cresce, aprende, se desenvolve dentro de uma cultura completamente diferente daquela em que nasceu. Aos olhos de muitos, ele agora pertence ao Egito, mas por dentro, algo ainda o conecta com suas raízes. E isso não aconteceu por acaso. Foi fruto de tudo aquilo que Joquebede plantou quando ainda tinha tempo. Cada palavra, cada ensinamento, cada momento aparentemente simples, tudo contribuiu para formar a identidade de alguém que no futuro seria instrumento de libertação. Joquebede talvez nunca tenha imaginado todos os detalhes do que Deus faria através do seu filho. Talvez ela não tenha visto com os próprios olhos o mar se abrindo, nem o povo atravessando em liberdade. Mas isso não diminui o seu papel. Pelo contrário, evidencia algo ainda mais profundo. Nem sempre veremos o resultado completo daquilo que fazemos com fé. E isso pode ser difícil de aceitar. Vivemos em uma geração que busca resultados imediatos, respostas rápidas, confirmações visíveis. Mas a história de Joquebede nos ensina que algumas das decisões mais importantes da vida produzem frutos que vão além do nosso tempo. Ela não construiu um legado através de grandes discursos ou posições de destaque. Seu impacto nasceu em silêncio, em escolhas difíceis, em atitudes que exigiram coragem e entrega. E talvez esse seja o tipo de legado que mais transforma o mundo. Quantas vezes pensamos que precisamos fazer algo grandioso para causar impacto? Quantas vezes acreditamos que só quem está em evidência realmente faz diferença? Mas a verdade é que muitas das maiores mudanças começam em lugares invisíveis, através de pessoas que decidem agir com fé, mesmo sem reconhecimento. Joquebede foi uma dessas pessoas.
Ela enfrentou um decreto, desafiou o medo, confiou quando não havia garantias, entregou quando era difícil e investiu no que realmente importava. E tudo isso resultou em algo que ultrapassou sua própria história. Seu filho se tornou libertador, mas antes disso, ele foi filho. E essa verdade carrega um peso enorme, porque antes de grandes feitos existem formações, antes de grandes decisões existem valores, antes de grandes missões existem raízes, e Joquebede foi responsável por isso. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas, sobre como reagimos diante do medo, sobre o que fazemos quando não temos controle, sobre o quanto estamos dispostos a confiar. Talvez você esteja vivendo um momento parecido com o de Joquebede, um momento de decisão, de incerteza, de entrega. Talvez você esteja tentando proteger algo, segurando com todas as forças, sem saber o que fazer a seguir. Se esse é o seu caso, lembre-se disso. Deus continua trabalhando mesmo quando você não vê. O rio que parecia incerto ainda estava sob controle. O silêncio que parecia ausência ainda carregava propósito. O risco que parecia perda ainda escondia provisão. E o mesmo Deus que cuidou daquela história, continua cuidando da sua. Joquebede nos ensina que fé não é apenas acreditar quando tudo está bem. Fé é confiar quando tudo parece incerto, é agir quando não há garantias, é entregar quando segurar parece mais seguro. E quando escolhemos viver dessa forma, descobrimos algo poderoso. Nossas decisões, por menores que pareçam, podem ecoar por gerações. Essa é a força de uma vida guiada pela fé. E essa foi a marca que Joquebede deixou para sempre.